Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa qualquer hora, hora que você estiver nos assistindo, né? A gente está aqui, né, começando mais uma edição do nosso Conexão Brasil-Portugal. E é claro que é uma edição especial, porque é uma edição para, né, retratar aí a questão do Ciro Gomes, que participou de um evento, né, muito importante em Lisboa, e nós tivemos o correspondente nosso direto de Lisboa. Ele, inclusive, né, tá aqui no nosso lado aqui, o Rui, e altas horas da madrugada aqui, mas tá firme e forte. O homem, esse Portuga tem o meu respeito, né? Esse tem o meu respeito. Então a gente vai fazer algo um pouco mais enxuto hoje, tá, gente? Porque a gente tinha até pensado em fazer algo de 1 hora e tal, mas acho que fazer algo de meia hora, 40 minutos, para também não sobrecarregar tanto o Rui. E, enfim, o resto do pessoal não pôde participar, então, para deixar tudo tranquilo e para respeitar você aí, a gente vai fazer um resuminho do que aconteceu, porque já também, né, você já deve ter visto lá no canal do Tamir alguma repercussão. E, enfim, eu só antes de passar a palavra para ti, Rui, eu quero só dizer uma coisa aos petistas. Vocês não se contentaram com a derrota do Ciro. Vocês nos atacam o tempo todo. E nos atacam muito mais do que os bolsonaristas. Aí quando a gente diz que vocês são irmãos gêmeos do Bolsonaro, que estão junto com o Bolsonaro, é falsa equivalência. Falsa equivalência é que vocês tentam fazer a todo instante, nos empurrar para o bolsonarismo, como vocês empurraram para o bolsonarismo outras pessoas a qual vocês desrespeitaram também. Mas nós estamos firmes e fortes aqui, a gente não se verga para gente que faz as mesmas práticas que os outros e depois com as mesmas desculpas esfarrapadas. Então aí quando a gente fala isso, a gente está fazendo uma falsa equivalência. Mas eu não espero muita coisa de quem não tem nada, a não ser poder. É o que faz concluir que os petistas, no fundo, só têm poder. Ou, aliás, só o Lula que tem poder, porque os petistas em si são todos, né, na maioria, melhor dizendo, um bando de... Olha, eu vou dizer uma coisa, Rui. Para mim não passa um bando de gente carente que deveria estar se tratando de psicólogo e que devota-se para um cidadão picareta, tá? Tão picareta quanto o Bolsonaro. É a minha opinião, tá, gente? Eu tô falando no meu CPF, então se não gostou, petista, aperta o botãozinho lá do foda-se lá e fica feliz, tá? Desculpa aí, Rui, mas eu tinha que fazer esse desabafo. Tá bom. Ah, bom, então, tudo bem, gente. Ah, claro que o Ciro veio dar a palestra dele aqui em Lisboa e claro que eu tinha que estar presente. Ah, eu, eu me sinto um pouco frustrado porque eu me revelei um jornalista péssimo. Ah, Ah, porquê? Porque fui com o celular que eu já devia saber que me ia falhar. Eu fui sem nenhuma recarga de bateria, ah, assim, erros clássicos de quem não percebe nada disto, de ser jornalista. E quando chegou à altura de eu poder entrevistar o Ciro, e eu falei diretamente com ele, falei de perguntas, celular não dava mais. Oh, raiva. mas isso. Aí, mas eu não dei parte fraca. Eu continuei a entrevista como se fosse um jornalista experientíssimo e o Ciro não percebeu que ele só estava falando para mim e não para nada, que eu não estava gravando. E deu um ódio muito grande. Mas enfim, mas eu falei com ele. Falei com ele. Ah, mas E assisti à palestra. isso é muito Sim. Mas importante pronto, falar. acontece, não É. Não, e eu é? vou te dizer pra ti, Rui, isso é uma coisa de primeira viagem, né? Se É. for a primeira cobertura, isso aí acontece. Na Não, próxima tu vai mas estar. era óbvio, eram coisas óbvias que eu devia ter pensado, né? Que aquele celular não era o adequado, que eu devia ter levado um power bank para poder carregar o celular, né? Porque no início eu comecei a fazer, eu estava lá ligado no canal do Tamir, né? E então eu comecei a fazer live na faculdade, mostrando quase tinha tipo guia turístico e gastando bateria de celular, e depois foi precisa.
né? Imbecil que eu fui. Não, Mas enfim, né? mas eu quero te elogiar, que a tua cobertura é muito importante. Tu não imagina como é importante essa integração. A gente conhecer lá, eu tava lá na Twitch lá, vendo a live do Tamir. E foi muito legal. Mas enfim. Eu até tinha cruzado com o Roberto Carlos, com o Roberto Carlos, não, com o Ciro antes. Tinha um cabeludo lá que eu pensei que era o Ciro disfarçado, né? Mas acho que não era. Não, mas enfim, mas o Ciro, pronto, apareceu, né? E pronto, vocês viram a live, não é? Toda, né? E eles lá fizeram o stream, aquilo começou um pouco atrasado, né? Lá o eurodeputado que arranjou aquilo ali, me pareceu que o Ciro estava hospedado na casa dele, e que foi mais um convite a nível pessoal. Ou seja, havia o convite no dia anterior para ir no Parlamento discursar sobre a tutela dos partidos verdes lá no Parlamento, não é? Pronto, isso é uma coisa. Mas a vinda dele aqui a Portugal foi mais assim uma coisa do cunho pessoal do deputado, nem sequer foi em representação do partido que ele pertence ainda, que é o Partido dos Animais e Natureza, que é um partido assim meio estranho, do qual eu penso que ele vai sair, esse deputado não vai continuar nesse partido, até porque eu perguntei se ele ia se candidatar, porque agora vai ter eleição europeia, e ele disse que não ia se candidatar. Por isso ele está em fim de mandato e está de boa, né? Mas acho que ele devia ter prometido ao Ciro que iria chamá-lo, e como ele falou, que apoiava o Ciro fervorosamente, mesmo estando aqui em Portugal. E pronto. Mas pronto, ele foi muito simpático, o eurodeputado, não tem nada a dizer dele. Claro que a única coisa que eu tenho a dizer dele é que no fim ele me apressou, né? Não me deixou fazer as perguntas todas que eu queria fazer ao Ciro, mas enfim, como eu não ia ficar nada gravado mesmo, né? Mas enfim. Uh, e como é que foi essa conversa com o Ciro, né? A primeira pergunta que eu fiz para ele foi, já que ao tudo indica, ele não quer se candidatar, qual seria o empenho dele em conseguir um novo nome? E ele me deu assim uma resposta como: olha, eu não terei outro remédio se não apoiar alguém que compartilhe as minhas ideias, não é? É o que tem para fazer, não é? Como se ele tivesse resignado a essa situação de não sentir nele um grande entusiasmo para apoiar alguém, né? Ele diz que irá apoiar, com certeza, mas, mas não era um entusiasmo. Acho que o entusiasmo dele ainda é ele ser candidato. Só que ele acha que não tem chance, que é um caso perdido. Ele acha que, que ele foi derrotado, como ele diz, ele é um democrata visceral, né? E que ele já não representa mais uma corrente de opinião. Eu acho Ele que ele está falou isso. errado, Eu também. ele falou isso. E depois eu perguntei, bom, sendo assim, se você diz que vai estar empenhado nisso, em conseguir uma nova candidatura, não para ele, mas para alguém, né? Acho eu que ele não faz ideia quem seja, talvez ele ache que não existe essa pessoa, não sei. Ah, Se era possível criar um identitarismo do trabalhismo, do campo desenvolvimentista, né? E ele me falou que a identidade está criada, que os valores estão intactos. O que falta é militantes. Ele diz que não tem militantes suficientes para fazer uma mudança da opinião. Hum, E aí é difícil, né? O que é que a gente vai falar sobre isso, né? Se ele não acredita, né? Ele acha que não tem. Mas, ao mesmo tempo, eu senti que ele estava dando um toque, como que dizendo assim, para mim mostra que eu estou errado. Para mim mostra. E eu falei para ele, você sabia que existe uma proliferação de canais do YouTube, trabalhistas e no Twitter? Você sabia que isso está acontecendo? E ele ficou meio surpreendido. Eu acho que ele não está a par desses pequenos canais que estão surgindo, como o teu, não é? E o Tamir, e sei lá, e outros aí, né? Eu acho que ele não sabe que o Politizando já chegou aos 150 mil. Por isso, eu acho que para mim ficou a ideia de que
antes o Ciro chegava para dar esperança para o povo, para a mudança. Eu acho que agora tem que ser ao contrário. O povo tem que chegar para ele e dizer assim: olha, nós temos aqui uma chance, venha daí que você vai matar no peito e vai fazer os gols. Está entendendo? Portanto, acho que ele não quer se sacrificar mais que nem o herói. Está entendendo? Acho que ele quer ajuda. Né? Ele estava se queixando, né? Que ele não pode falar nada, que processa o cara, pronto, imagino que deve estar doendo os inúmeros processos que ele tem para pagar, né? Que coisas que ele falou, que não são mentira, mas que acabam por às vezes ser difícil de provar que o cara é mesmo ladrão ou que é mesmo corrupto, né? Uhum. E aí a justiça fica penalizando ele. Ah, e aí eu senti ele um pouco sofrido, um pouco desgostoso, né? Com o resultado que ele teve, né? O que é natural, né? Mas que ele não está ainda convencido que realmente é necessário mais a candidatura dele. Eu acho que ele acha que tem que ter uma candidatura progressista para furar com esse esquema, mas não necessariamente que seja ele, não é? E pronto, essa é que é a grande questão, né? Mas também é mais difícil quando a pessoa não acredita, né? Eu não sei. é, não me pareceu que fosse um não definitivo do Ciro, só que é aquela coisa, né? Ele quer ser convencido. Acho que ele quer ser convencido de que vale a pena lutar. Nesse momento, acho que não há condições para isso. Eu ia destacar isso, que quando ele falou isso, hoje, assim, não foi um banho de água fria, sabe? Eu entendo o sentimento dele, Rui. Eu entendo profundamente. Eu também não posso exigir que ele queira ser candidato. Porque isso é uma questão da vontade dele. E de tudo que ele passou, eu entendo que a pessoa também. E guardadas as proporções, tá, Rui? Guardadas as proporções, eu também estou fazendo esse processo que o Ciro fez. Eu estava filiado ao partido, eu estava. E eu me desgostei de uma maneira tal, né? Que o que aconteceu, Rui? Eu tive que largar. Larguei partido, não estou no partido. Estou fazendo esse trabalho no YouTube aqui e tal, beleza, dou minhas opiniões. Mas hoje eu não tenho nem mais paciência de pensar no mandato, ou num futuro mandato, numa possível eleição. Eu não tenho, eu não é. E olha que eu não passei a metade do que o Ciro passou, né, nisso aí. E hoje mesmo a gente tem a prova disso, o cara, né? E ainda tem gente enchendo o saco do Ciro, sabe? Então, assim, isso que eu falei no início aqui é um pouco disso também. E aí me parece, assim, que o Ciro estava fazendo isso, ó. Tá, e aí, vocês querem de fato? E também jogou para responsabilidade pro pessoal. Porque eu acho que tem que jogar mesmo. Porque principalmente a turminha do Twitter. A turminha do Não, Twitter. e é claramente normal, né, que a eleição foi ainda nem há um ano. É normal que ele sinta as dores, não é? Isto não é uma coisa que se. Hum, Olha, vamos para outra. Então, espera aí, né? Foi agora mesmo, né? A pessoa não está mentalmente preparada, né? Mas eu digo que ao longo do tempo, né? As barbaridades vão se acumular, não é? Este PT vai continuar a ser a fraude que ele sempre foi. E eu não sei até que ponto é que ele vai controlar a revolta dele, assim, ou vai ficar tão inconformado assistindo a essa pouca vergonha, né? Que o PT, esse orçamento secreto agora, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. é, das coisas, Inacreditável. das Não coisas como mais. passar pano nisso. Não, e aí esse dia eu tava vendo. Esses dias eu tava vendo, não. Eu vi na live do Tamir, o Tamir pegou pegou aquele Vladimir Saflat, uma coisa assim. E botou na live dele, ele falando sobre isso lá. Aí a culpa é do sistema, não é do Lula que é um vendido que faz isso. Sabe? O Lula faz isso. O governo de coalizão de todo mundo. É comprando Cara, eu acho que apoio. até. Eu acho que mais do que o problema do Lula é o problema mesmo do Partido dos Trabalhadores. Sim. Ah, é um. Eu não sei como é que é isso, né? Quer dizer.
Vale tudo para governar até ser igual a Bolsonaro. É isso mesmo. É, é exatamente isso. O partido é esse. Mas é isso. E quando a gente E diz depois o isso, Lula é aquele farsante, né? Dizer assim, olha, eu estou aqui, eu queria muito que o Banco Central não fosse independente, eu queria muito que os pobres tivessem picanha, mas não tem, e as coisas vão continuar na mesma, no alto, porque eu não posso, eu não consigo. Você não consegue, pede boné e sai, vai cagar, dá lugar ao outro. Se você não pode, o que está fazendo aí? Né? é, Foi eleito para quê? Né? é, Caramba, que isso? O cara tá falando. Ele, se quiser, ele manda embora aquele cara lá do Banco Central. Portanto, se ele não vai embora, é porque não assuma isso logo, não ficar ficando, fazendo teatrinho, né? É uma coisa ridícula. Eu não sei até que ponto é que o Ciro vai olhar para isso. Passa um ano, passa dois, e vai ficar de boa. Agora, ele ser cabeça de chapa é de fato difícil, porque é um desgaste muito grande. Ele já passou por isso 4 vezes, né? Eu acredito que seja difícil. Né? é, Mas eu tenho que dizer, a nível pessoal, o Ciro foi de uma simpatia, ah, tirou foto comigo, me deu entrevista, foi super simpático. A mulher dele igualmente. ela é muito querida mesmo. Foram os dois pessoas 5 estrelas, receptivos com todo mundo. Ele deu autógrafo, ele falou com toda a gente que quis falar. Por exemplo, ao meu lado estava tava um português o meu conterrâneo, né? Que não sei, né? Aquele cara não batia muito bem, né? Tava assim meio, ó. Mas enfim, ele queria fazer as perguntas pro Ciro. E o Ciro foi lá e respondeu, teve lá com o cara. E eu não tinha É, essa paciência. Ele é, teve. é aquele que ele falou sobre ditadura do Brasil e coisa e tal. É esse mesmo. É esse Pois é, eu mesmo. pensei que ele era do Chega. Não foi esse. Não foi esse. Não foi esse. Não. Esse foi outro cara. Já foi depois da palestra, né? Esse homem que estava atrás de mim, e não sei se você me viu lá na palestra, só dá para ver a minha Eu vi que eu achei que atrás. era tu, eu achei que era tu, Rui, mas aí eu pensei, mas eu tô. Eu tava bem na frente, eu tava bem na frente. Ah, E aí ele tava atrás de mim, né? E o ah, cara tava sempre falando que o eurodeputado era um fascista, que não deixava as pessoas falarem. Assim, ah, o cara tá só tentando que a coisa não fique aqui só um cara falando, né? É fascista, assim. Pronto, eu não vou nem discutir isso aí, né? Mas claramente o cara era cirista, mas era também profundamente anti-lulista, né? Anti-PT, né? Ele tinha algum ressentimento contra o PT, o que eu entendo perfeitamente, mas ele estava ali movido de uma paixão assim muito extrema, né? E pronto. E ele era um pouco desadequado, né? Falava, interrompia os outros e tava falando, dava uns gritos, não sei o quê. Né? Enfim, não é a coisa bonita de se fazer, né? Mas pronto, a gente tem que entender, foi né? um momento alto ali da conversa, né? E eu gostei muito daquele jeito que o Ciro fez, né? Ele falou, calma, calma, calma. É uma situação um pouco. Né? E o público Não, ali. mas é aquele cara. Não, mas aquele cara representa uma corrente que a gente diz que não tem. E tem. Não, eu não digo que seja maioritário, nada, mas é Nada. povo que aceita votar no Bolsonaro por ódio ao Lula e que apoia o Ciro, né, também, tá entendendo? Muitos É um desses. povo meio complicado. E muitos desses aqui, Rui, aqui no Brasil, são eneístas. São admiradores de Enéas Carneiro. Então Sim, eles sim. relacionam. Volta e meia aparece aí uns eneístas. Eu me lembro que no outro canal ele era verde e amarelo o logotipo, né? Ah, então era uma festa, né? Ou vinha os bolsonaristas achando que era bolsonarista porque era verde e amarelo, ou porque, enfim, né?
E aí aparecia de volta e meia os eneístas. E quando eles ficavam muito chateados comigo, eu dizia pra eles assim, ó, eu não sou da linha do Enéas, eu sou trabalhista, eu não sou. Eles perguntavam o que eu achava de Enéas e tal. E eu disse, o Enéas não, tal. Eu tenho uns pontos críticos dele. Embora tem coisas que eu elogio no Enéas, mas tipo assim, não é o Enéas, não é minha linha, né? E aí os caras ficam meio chateados comigo, assim, né? Então, o Ciro atrai, né, essa gente aí, Nova Resistência, esses caras, né? E a gente tem que conviver com esses caras, É, né? tem que ser, é claro que acaba por ser assim um pouco tóxico, às vezes, essas pessoas, né? Muito. Tudo bem que você não pode desprezar ninguém, pode desprezar apoio, mas também não tem que ser entusiasta com esse tipo de coisa. E o Ciro fez o possível para não alimentar lá. Mas é engraçado que o cara ali estava quase que questionando o Ciro, né? E você não vai falar nada sobre isso, a culpa foi sua, e não sei o quê. Mas depois o Ciro respondeu meio assim na diagonal ao cara, e aí ele ficou todo contente, todo assim, ele não te respondeu quase nada e você tá aí todo contente. Ele queria era fazer o showzinho dele, esse cara, né? Ah, não era propriamente, ele não estava nem para se importar com a resposta que o Ciro ia dar, né? O que é que o Ciro poderia dizer para ele? Sim, a culpa é minha? Ou vamos botar fogo nesses petistas? Quer dizer, não, né? O Não tem que que é que ele ia fazer. falar? Não tem o que fazer, né, Rui? Pois é. Tu não tem o que Não, fazer. mas o geral, o que eu vi lá na plateia era muitos brasileiros, Hum, estudantes, né? Por exemplo, lá na faculdade também, um, um sentimento de pena de terem que ter imigrado do Brasil, né? Ah, um sentimento de eu queria estar no meu país, mas tive que vir para aqui, né? Um sentimento também de pertença ao movimento Ciro, também se viu claramente, pessoas que apoiavam o Ciro, pessoas que são fãs quase dele, porque é uma coisa um pouco que não devia ser assim, né? Você devia ser fã das ideias e não do cara em si. Embora ele possa ser uma pessoa super amorosa e tudo bem, mas não é a personalidade, é muito culto da pessoa. No Brasil é tudo qualquer coisa ista, é cirista, é e bolsonarista, é lulista, é eneísta, né? Você está dizendo. É tudo qualquer coisa ista. Um cara que veja seu canal, que é o noéista, é, ó, se gostar de mim é um ruísta, que é isso, cara? Que é, coisa de culto da personalidade tremendo no Brasil, nossa. Mas é assim. Tem gente que é fã, é cirista, não propriamente porque gosta do Ciro, gosta da maneira como ele fala, do jeito dele e tal. E pronto, tem esse povo e tem também via pessoas que eram também apoiantes das ideias, que vinham até com livro. E pronto, eu vi um pouco de tudo. No início eu até pensei que ia ser um grande flop, porque foi só mesmo em cima da hora que a sala encheu, né? Não encheu completamente, mas para aí 90%. Mas pronto, ficou bem composta, mas foi mesmo em cima, né? Ah, Até porque atrasou, né? Como atrasou, então ainda ficou mais composta. Cara, então, pronto, foi muito interessante. Muito do discurso do Ciro eu já conhecia. Ele repetiu algumas coisas que eu já conhecia, obviamente, das outras lives, das coisas que ele teoriza, né? Sobre as injustiças no Brasil, né? São conhecidas, né? Eu achei graça foi que durante a primeira parte da palestra estava a regente de Direito lá, né? A responsável máxima da Faculdade de Direito, e ela fazia assim umas caras de surpresa quando ele falava as coisas que aconteciam no Brasil, né? Ela não era propriamente uma fã do Ciro nem nada disso, né? Ela estava ali na qualidade de regente da cadeira de Direito, ah, ou não sei se ela era responsável da faculdade mesmo, não consegui perceber. Mas pronto, ela era uma responsável dali. E aí ela ficava assim meio, oi? Com as coisas com os desequilíbrios do Brasil, né? Que de facto a gente que ouve o Ciro já ouviu várias vezes sabe, quase de cor, né? Mas que quem ouve a primeira vez fica como é, especialmente aqui em Portugal, né?
fica chocado com algumas coisas que se passam, né? Os impostos que cada um paga, né? Dizemos que ele deu lá do iate isento de imposto, a mais-valia isento de impostos, coisas que são coisas que só acontecem no Brasil praticamente, né? Ah, o Brasil é o país que mais diz aqui só no Brasil é que acontece isto. É o país que diz isto, né? Aqui a gente também diz, aqui só em Portugal é que isto acontece, né? Mas nem sempre são coisas ruins. No Brasil são sempre coisas ruins que falam sobre isso, né? E só no Brasil que acontece isto. Mas de facto, só no Brasil é que tem a taxa de juros mais alta do mundo, só no Brasil é que tem os bancos mais rentáveis do mundo, só no Brasil é que artigos de luxo não pagam imposto, só no Brasil é que o salmão é considerado item da cesta básica. Há muitas coisas que é só no Brasil mesmo. Ó, é, E eu achei também muito interessante. Diga. ó, só no Brasil que o Banco Espanhol faz sucesso e na Espanha não é tanto assim, né? Mas faz também. Faz também. Ah, Faz, ah, talvez faça muito mais no Brasil, mas faz. Sim. ah, Você está falando do quê? Santander. Do Santander. Não, o Santander é um dos grandes bancos do mundo, cara. São gigantes. Cara, esse banco ganha dinheiro em todo lado, mas não tanto quanto o Brasil. Esse seguramente que não. Com essa taxa de juro, como não? Para isso, 13%. Pô, não é? Não, e ele foi Você quer comprando. emprestar dinheiro a essa taxa, não? Boa. Jesus. Olha, eu, eu, houve uma altura na pandemia que eu estava com muitos problemas financeiros, né? A loja estava fechada, não sabia o que ia fazer. Então me deram um contacto no agiota. Eu acabei por não fazer isso. Mas o agiota cobrava 12%. Aí quando eu achei, pô, mas no Brasil os bancos são piores que os agiotas daqui. Tá, os agiotas aí são bonzinhos. Porra! Eu trocaria os agiotas pelos bancos. Eu trocaria. Nossa, Manda os pois agiotas é, né? portugueses pra cá, por favor. Mas vale. A gente traz aqui, a gente compra os vinhos do Porto, um, Eu não aceitei porque 12% assim, não, eu não vou conseguir pagar isso, é melhor não me meter nisso, a agiota é coisa perigosa, né? é Não vou me perigosa. meter nisso, sei lá. E pronto, graças a Deus correu tudo bem. Mas é, o brasileiro tem que, para, sei lá, para sobreviver, tem que lidar com esses agiotas, que eles são os agiotas institucionais, né? Bom, ah, mais coisas sobre o que aconteceu lá. Ah, depois, o Ciro ficou então, depois da palestra, ele ficou conversando com os jornais oficiais daqui de Portugal. Aí a gente não teve acesso, né? Ele foi para uma outra sala. Depois esteve tirando foto com todo mundo, queria tirar foto com ele, né? Ah, foi quase toda a gente que esperou que isso acontecesse, né? E ali a minha bateria gastando, né? E eu crente que ia dar certo, né? E até que chegou a hora de eu falar com ele. Foi a última coisa que ele fez foi isso. Depois que eu me fui embora, depois que ele terminou a mini entrevista comigo, ah, ele ficou lá conversando com o eurodeputado e acho que foram embora jantar, provavelmente, né? Mas pronto, foi assim Que essa é a minha hora, participação. que hora que terminou o evento aí? Como é? Que hora que terminou assim, o evento? Que hora que terminou o evento? Foi o horário que terminou. Terminou era 19 horas. Ah, sim. Aquilo era para ter terminado às 17, né? Pois Terminou é. 2 horas depois. Só que também começou com atraso, quase meia hora, né? Por isso. Mas mesmo assim, foi muito mais. E é assim, muitas mais perguntas teriam sido feitas, né? Pronto, mas a faculdade deve ter dado assim só aquele intervalo para usar a sala, né? Então, nem sei como é que foi isso, mas não devia ser permitido continuar muito mais lá, né?
Mas se bem que a sala não estava sendo utilizada por ninguém, depois de terminar a palestra. Né? Pronto. Pois, Mas enfim, eles queriam fechar também, né? sim, com certeza. De repente. E o Ciro também devia estar moído, né? No dia anterior tinha estado em Bruxelas, né? Ou em Estrasburgo, né? Caso. Então ele devia estar cansado também, né? Ah, Mas com se certeza. notava que ele estava um pouco cansado, né? Se via que ele estava assim, um pouco moído, né? E a mulher dele também, né? Gisele é muito Estavam os dois assim, simpática, meio. muito simpática, muito. Assim. E eu dei um fora com a Gisele, cara, vou te falar. Ah, Aí quando eu tava esperando o Ciro, né? O Ciro tava encostado lá a uma parede para o povo ir ter com ele e tirar foto, né? Aí a Gisele tava do meu lado também, porque ela foi ela que tirou a maioria das fotos do povo, né? O povo chegava para ela, dava o celular para ela e ela tirava a foto, né? ah. Mas aí o Ciro tava se arrumando lá, ah, aí ele parecia tipo um presidiário, né? Aqueles presidiários que ficam tirando a foto na parede, né? Aí eu virei para ela e disse assim: se fosse o Lula, tinha que trazer a plaquinha de presidiário. E ela olhou para mim com uma cara assim de: não gostei. Ah. Eu, caralho. Mas depois Eu não disse quebrou o nada, gelo. né? Mas eu vi que ela não gostou da piada. Mas aí ela depois Porque ela é ela. assim. Não, porque ela é assim. Ela não gosta que xingue o Bolsonaro, que xingue o Lula. Ela não gosta desse tipo de coisa, tá entendendo? Ela é super política do bem, tá entendendo? Sim, ela é politicamente correta, né? Eu entendi, né? Pronto. Ah, Né? faz parte do processo. Ah. Não, tudo certo, tudo certo. De fato, foi uma piada assim meio Ah, não gostou, desgraçada, não né? gostou fazer o quê? Ah, que maravilha. Ô, Will, assim, uma outra coisa assim pra gente já encaminhando, que eu achei interessante, assim, dessa fala dele, é que ele tá fazendo um livro, né? E então ele vai se Sim. dedicar nessa parte de ser um intelectual, de ser um pensador, né? O que eu acho que é Sim, importante. eu julgo que as dicas que ele deu ali do novo livro que ele está fazendo, não será um PND 2.0, mas Não, será talvez um livro que explique as razões por que ele não triunfou e também as razões que farão com que o triunfo do esclarecimento aconteça, né? Como conseguir isso, né? É como se ele estivesse teorizando como é que ele deveria ter feito, né? Talvez. Me parece que seja mais essa onda que ele esteja escrevendo, né? O que é que aconteceu, como fazer, né? Como para derrotar essa elite, né? Eu por acaso estava ali agora antes de vir para aqui, né? Estava lá no canal do Tami também, falando dessas coisas que eu falei contigo. Ah, embora não tenha dado tanto detalhe, mas, mas estava falando como quebrar a hegemonia dessa elite no Brasil, né? Praticamente, a meu ver, né? Isso sou eu, né? Não é o Ciro não disse isso. Mas a meu ver, o Brasil vive uma espécie de apartheid, não é? Um apartheid em que tem uma elite que se interrelaciona, não é? Nos seus bairros, nos seus condomínios de ricos, eles casam uns com os outros, eles andam na escola uns com os outros, trabalham juntos, né? E vivem no mundinho deles, né? E muitos deles ganham dinheiro especulando, ou então tendo atividades primárias, né? De extração de ou agricultura, ou de grandes dimensões, ou extração de minérios, ou de madeiras, ou essas coisas, né? Mas em todas as cidades existem os bairros dos ricos, né? sim. Em todos os lugares existem os ricos que não se dão com o resto do povo, né? E o resto do povo vive nos seus bairros pobres, nas suas favelas, vive também, se interrelaciona uns com os outros e muito raramente alguém consegue entrar nos ricos, né? Que não seja só para fazer limpeza ou ser segurança, ou aquelas atividades menores, né? De servente, de semi-escravo, de,
enfim, de, subalterno, né? É, Subalterno. não, e muito interessante que ele fez um início assim, que ele fez todo um resgate histórico e econômico, né? Sim. Foi uma verdadeira Bom, aula, né? mas sim, onde é que eu queria provar? É que o Brasil vive nessa espécie de apartheid, não é, social, não é? Em que não é propriamente o negro, mas acaba por ser, não é? É, pobre é invariavelmente negro, mas há alguns negros que são ricos também, mas se comportam como os brancos, em Mas é limites, uma, é não é? uma, é uma camada muito pequena. É uma camada. É, É, sem é dúvida. talvez 1%. 1%. Seja o que for, 1% de 200 milhões, ainda são 2 milhões de pessoas, não é? Não se pode Não, dizer é que 2 menos milhões seja até. coisa pouca. Olha, como eu vou dizer pra ti que é menos. Até menos. Eu acho que é até menos que Sim, mas isso. mesmo que seja menos, mesmo que seja menos, você tem esses caras do dinheiro e depois você tem todos aqueles que têm um comportamento ou são condescendentes com esses caras porque eles querem chegar lá, né? Exatamente. O que a gente chama de wannabes, né? Eu queria ser rico, por isso eu vou defender o interesse dos ricos, né? Embora defender o interesse dos ricos seja que a pessoa fique mais lascada ainda, mas não interessa, né? Eu estou defendendo, né? Bom, e então essa elite, ela construiu este modelo agora, depois que as taxas de inflação diminuíram com a chegada do real, né? Que a inflação era um grande negócio também. Sim. E depois que isso terminou, né? Ficou a taxa de juro alta, né? E o rentismo se estabeleceu como uma grande atividade econômica no Brasil, de geração de riqueza, de caras que enricaram rápido e tudo, ou que puderam expandir o seu patrimônio, né? Porque tinham alguma coisa para investir. E então, ah, esse sistema é alimentado, como o Ciro bem falou, pelas 4 famílias ou 5 famílias de uma igreja, que dominam os meios de comunicação, dominam os deputados também, uma grande maioria deles, né? E então, com isso, eles conseguem que todas as ideias que põem em causa esse modelo sejam fora do círculo de influência deles. Está entendendo? E então, como o restante povo, não é muito esclarecido, é muito despolitizado, não tem capacidade para entender algumas coisas, porque também a escolarização não é aquela que devia ser e tudo mais, e então eles têm a garantia que o sistema deles prevalece. A polarização é uma forma até que se dá naturalmente perante este estado de coisas, não é? Que ao Exatamente. você ter uma opção a um candidato, não é? O sistema garante que essa opção não é transformadora da situação social. O único cara que realmente teve essa possibilidade foi o Lula, né? Mas eles tiveram cuidado de domesticar o Lula, de impedir que ele fosse alguma coisa de diferente, né? Quando ele chegou ao governo a primeira vez, né, ele podia realmente ter mudado as coisas, né? Ele podia ter sido um Obrador, podia ter sido um Evo Morales, né? Ah, ele podia ter modificado as coisas, mas ele não modificou. Ele instalou um assistencialismo, né? E só por isso tem essa adoração até hoje, mas as condições de riqueza, as condições de distribuição da riqueza, né? Quer dizer, mantiveram-se iguais, e nisso a elite ficou descansada, né? Que tudo se mantém. Agora, o Haddad, que é o Lula se põe à parte do aspecto econômico, né? Diz, assim, eu não entendo muito disso, vou deixar isso para o Haddad. E o Haddad chega lá e faz exatamente aquilo que a elite queria que ele fizesse. Mantendo o sistema com umas ligeiras variações, mas nada que ponha em causa o modelo, o líder do Banco Central continua o mesmo, se ele tiver que sair um dia, vai para lá outros que fazem a mesma coisa, e vai se manter tudo igual, uh, porque assim as maneiras de eles ganharem dinheiro se mantêm iguais. Se eu pudesse ter feito mais perguntas ao Ciro, eu perguntaria essa. Eu acho que essa talvez fosse uma pergunta de resposta bem longa por parte dele. É que era: qual é o limite do rentismo? Não é? Até Uma boa qual pergunta. é?
quando acaba isso? Até vão ser rentistas para sempre? O Brasil aguenta 200 anos nisso? Existe um limite, não é? Quando, qual é o limite? O que é que faz que aquilo, mesmo que você não consiga eleger ninguém que mude, mesmo que a população continue burra e não querer mudar nada, um dia isso terá que acabar, não é? É impossível você ter um sistema desse, os caras vão viver de renda até quando, né? Se se todo o processo produtivo ruir, se já não se produzir nada no Brasil, eles vão ser rentistas como? Se nem o café da manhã vão poder tomar mais, porque não tem quem produza, É, né? Tem que ter um limite, né? Eu não sei qual é. Eu gostava muito que ele me respondesse isso, mas pronto, eu não tive chance, né? Que me mandaram logo embora, né? Disseram que eu podia fazer mais perguntas, mas, mas acho que essa é uma questão muito importante. Eu acho que qual é o limite do rentismo, né? Acho que até era uma pergunta boa de fazer num programa desse aí, com alguém mais qualificado e consiga responder sobre essa questão, né? Mas foi isso. Esse modelo. E então, eu estava falando no canal do Tamir, um cara que conseguiu, quer dizer, não é que ele tenha conseguido, eu acho que ele tem a possibilidade de sair fora desse sistema, né? Que é o cara o Eduardo do ICL, né? Aquele ex-banqueiro, né? O cara fez um canal, o ICL com ele, né? Fez um canal de 1 milhão de subscritores. 1 milhão é muito, cara. Mesmo no Brasil é muito. é, E é uma coisa que não tem propaganda de nada. Ele diz a boca cheia que não precisa de anunciantes. Eu não sei bem de onde é que vem esse dinheiro, que fundação é essa, quem é que contribui para essa fundação, né? Eu já tentei saber e ao que parece são doadores. Mas quem são esses doadores? Que caras de dinheiro aí no Brasil podem ter que querem financiar um projeto que pode de repente sair da mão deles, né? É estranho para mim, mas mas é se esse Eduardo um dia ele quiser ser um candidato e, e ir contra o sistema, ele pode, se ele quiser. Pode não querer, pode não ser essa a vibe dele, ou pode ser outro vendido igual, não sei. Mas esse cara, se quiser, pode fazer isso. E o Ciro era uma coisa que devia ter feito, né? Devia ter feito. Aquela Ciro TV, aquilo ali devia ter existido já há vários anos, né? é. Porque se você não estiver fora dessa mídia, você nunca vai ter a chance, né? E a única mídia que está disponível, que as televisões estão vendidas, os canais de rádio estão vendidos, e os principais YouTubers e canais de referência estão também o CNN, o IOL, esses canais estão tudo cheio de caras do sistema que estão ali para garantir tudo se mantém, caras que elogiam a política econômica do Haddad, coisa assim. Portanto, isso aí nunca vai mudar, né? Por isso, tem que ser uma coisa independente e financiada pelos seus próprios meios, não é? Isso não é simples de fazer, mas esse Eduardo fez, não é? O Ciro acho que também podia fazer, podia ter feito, né? De uma maneira mais comunitária, de doações, da O galera. Acho que problema, o problema, dá para fazer. o problema, sabe qual foi o problema disso tudo aí? Eu vou dizer, é que o Ciro cercou de gente muito ruim em volta dele, que brindou ele o tempo todo. A Ah, questão é que ele teve que ficar dependente do orçamento do PDT para fazer a campanha, exatamente. né? Aí teve gente que brindou ele, teve um partido que não ajudou, tem um Não. pessoal de Twitter que só sabe fazer briguinha de Twitter e querer se aparecer um mais que o outro. E não se construiu de fato uma militância. E aí eu vou dizer uma coisa, se ele acha que não tem militante suficiente no. Eu vou dizer uma coisa, ele também é responsável por isso. Porque ele. Sim, Eu sei falar assim pra mim, não, peraí. Mas o que tu fez para criar esses militantes? Porque os que estão tentando fazer, que tu diz que são insuficientes, o Ciro chegou a falar com esses militantes? Não é só eu comigo, tô pegando o meu caso, mas eu posso pegar o caso de vários. Quantos canais do Ciro que morreram porque não tiveram aquele. E o apoio que o pessoal está pedindo
Eu vou dizer que não é dinheiro. A pessoa não quer grana. Mas o Noé, você tem que ver que o Ciro nesse momento é um cara de 65 anos, né? Ele é um Não, cara analógico. Tal como era o Bolsonaro. Você acha que foi o Bolsonaro que teve ideia? Olha, vamos não. apostar aqui no WhatsApp que isso aqui Mas vai aí dar é que good? tá. Não, O foi o filho Bolsonaro dele, tinha um cara que nem o Carlos. Carluxo que fazia isso. O que faltou Mas pro não tem, Ciro era um mas cara. faltou o Ciro, um cara que nem o Carlos, tá entendendo? Né? Faltou. E aí se botou lá o João Santana, que fez uma péssima publicidade. Porque a campanha do Ciro de 2018 era muito melhor que essa de 2022 também. Eu acho também um pouco injusto estar culpando o João Santana Não, ele só não é por o causa único, disso. né? Ele não é o único responsável, deixa bem claro. Mas digo assim, Não, ó, mas quando o João Santana já perde um barco afundando, já pega um barco é, afundando, nunca daria certo naquela altura, né? Agora, se o João Santana tivesse com o Ciro há 4 anos atrás, né? E realmente decidisse, olha, nós vamos passar 2 anos e meio sem fazer nada, você vai fazer um livro e pronto, isso vai chegar, a gente aí podia dizer, não, o João Santana é um doido, né? É um cara que não vale nada. Mas não é o caso, né? Ele assume, faltava 1 ano e meio, né? E aí já não tinha como. Ele tentou aquela abordagem clássica, né? Mas depois como é que dava, né? Se o Ciro tinha só 40 segundos na televisão, né? Se parte do partido dele já estava cooptado pelo PT, como é que o João Santana ia fazer isso? Dar certo. Ele fez o eu acho, meu ver, ele fez o que dá para fazer. E o que não, dá para fazer claro que pode ter cometido alguns outros erros, mas não seria muito uma grande diferença na não, votação do mas aí Ciro. eu acho assim, eu entendo que ele sozinho, humanamente, ele sozinho, ele não conseguiria responder todo mundo. Mas eu te digo uma coisa, ele poderia, por exemplo, poderia, se tivesse uma assessoria boa, e o Ciro não tem. O Ciro não tem uma assessoria de comunicação boa. Se ele tivesse, tirando a Gisele, que é uma pessoa muito acessível, tem figuras ali que te blindam dele. E aí, assim, ó, se ele tivesse uma assessoria boa, que pensasse realmente o marketing, teria. Assim, por exemplo, eles acertaram colocar o Tamir. O Tamir foi um acerto. O Tamir foi um baita de um acerto. Mas chegou, faltava um mês para acabar a eleição. Mas foi o único acerto assim, que eu vi assim. A Ciro TV tinha que ter sido regionalizada, tinha que ter sido TV em todos os estados. Ah, Olha, como é que o Ciro nunca foi no politizando? Como é que pode? nunca foi do politizando. Podia ter feito um pool, né, dos canais, então, não precisa ser todos, mas um pool dos canais. Eu mesmo sou um dos canais mais. A Voz da Legalidade foi um dos canais mais antigos de apoio ao Ciro. Claro que tinha outros antes, mas assim, ó, que ficou praticamente os 4 anos. Fui eu. E eu não tinha acesso, não tinha esse acesso com. E eu passo que uma vez o sujeito, enfim, o Rubem Gonzalez falou que ele é do Rio de Janeiro, né? E ele disse para mim assim que se quisesse conversar com o Bolsonaro, ele tinha acesso a conversar com o Bolsonaro. Ele conseguia. E aí eles não blindavam pro eleitor. E o pessoal do Ciro blindou pro eleitor. E esse pessoal que ficou no Twitter fazendo algumas declarações criaram Mas não é, também estratégia. é fácil falar depois que o leite foi derramado, né? Não, É fácil, mas eu vou te né? dizer uma coisa, tá? Eu vou te dizer uma coisa, eu vou te dizer assim, ó. Eu tentei fazer alguma coisa com pouquíssimos recursos dentro da minha limitação. O Tamir fez o que ele pôde fazer, o William também, e outras tantas pessoas tentaram fazer muito, né, dentro das suas limitações. O Thiago Moraes foi o cara que começou todo esse movimento. Só que assim, ó, faltou chegar nessas pessoas, trazer elas, o Ciro se aproximar da gente de fato. E aí pode hoje com as tecnologias fazer um hangout privado, uma conversa, sabe? Faltou isso. Ah, o Ciro não tem domínio das tecnologias. Ok, eu entendo isso. Mas ele tinha que ter gente que sabia fazer isso e que sabia apresentar o Ciro para fora. Eles não conseguiam fazer isso. Quando ele esteve aqui em Porto Alegre, eu vi o Ciro a última vez em Porto Alegre, tinha que ver, tinha uns caras ali em volta do Ciro, pareciam umas moscas de padaria. E não deixavam a gente se aproximar muito do Ciro.
Eu não gosto de criar briga, confusão, nunca muita briga, confusão. Mas, tipo assim, não criei mesmo, mas, tipo assim, eu notei assim, tá, tu tem que proteger o Ciro, mas tu tem que deixar o cara também, pro cara que é próximo dele, que é dele, ele tem que ter esse contato com o cara. E eu senti que eles blindaram o Ciro. E aí deu no que deu. E o Ciro tá decepcionado. É óbvio que ele tem que estar decepcionado. É óbvio, tem que estar mesmo. Todos nós estamos, né? Agora, faltou para o Ciro essa estratégia de marketing que o bolsonarismo tem. E o bolsonarismo começou com muito dinheiro, começou com essas estratégias aqui, outra ali, e com engajamento. E o pessoal, esse pessoal do Twitter, eles não engajam. Esse pessoal não engaja, o pessoal dos grupos de WhatsApp do Ciro, para ver um vídeo, eles não engajam. Eles não engajam. A gente tem engajamento muito também por conta dos bolsonaristas, por exemplo. Não, se eu esperar dos ciristas, eu morro na Bom, mas praia. como o Ciro disse, como o Ciro disse, tá bom para vocês agora? Tá correndo bem? Tá dando certo? É, Tá, né? Por isso, se o povo brasileiro quer ter alguma chance, o povo brasileiro vai ter que se mexer, vai ter que fazer pela vida. Continuar chorando que o Bolsonaro é horrível, é, ou que agora o próximo que vier dali, o próximo reacionário, o, como é que ele chama o cara lá, o Tarcísio, né? Que vai ser péssimo. Ou então ficar dizendo que o Haddad não presta, que o Lula não presta, ou sei lá mais quem. sim, sim. Chorar lá não adianta de nada, não põe pão na mesa, né? Por acaso, eu disse isso, que quando eu estava perguntando como criar um identitarismo concorrente a dois polos vazios, né? Que não põem pão na mesa, né? Ser petista não põe pão na mesa. Ser bolsonarista também não tem, não tem pão na mesa. Esses caras só provocam ruína no Brasil. Só ruína, né? Portanto, se está ruim, se o Brasil continua ruim, tem que fazer alguma coisa, né? Até quando é que o Brasil vai experimentar o ruim e o menos ruim? Ruim e menos ruim. É tudo ruim, cara. É tudo ruim. É, Por isso, vai ter que chegar uma altura que o Brasil vai dizer assim, já chega, vamos experimentar outra coisa, né? Provavelmente já não vai ser com o Ciro vivo, talvez, não sei, mas alguma coisa vai ter que aparecer. E quando aparecer, esse cara vai ser um cara que vai vir da internet, que vai vir porque não tem outro jeito. Porque dos meios tradicionais, dali já não sai cachorro. Dali só sai líder petista ou líder bolsonarista. Não sai mais nada. Eles ali, porque eles sabem, de um lado ou de outro, tudo se manterá igual no modelo deles. O modelo de dominação, de neoesclavagismo que existe no Brasil. Por isso, é na internet o único campo da verdadeira liberdade no Brasil, em que realmente pode existir. E não é por isso que existe uma PL, é, porque até isso tem que ser dominado. Só que eles ainda não se entenderam um com o outro, um lado e o outro, né? Porque eles acham que aquilo ali ainda pode ser uma forma de ganhar voto, de ter supremacia. Mas quando eles perceberem que se eles lacrarem a internet, então está garantida a dominação total, aí Brasil esqueça, já era. Só quando existir o limite do rentismo, que eu não sei o que é isso. Só quando esse limite for atingido é que o Brasil muda. Provavelmente uma guerra. Mas é assim, isso aí. ao meu ver, né? Rui, eu quero primeiramente eu quero te agradecer pelo depoimento que foi muito importante aqui, né? E quem estava lá em loco, né, nesse evento. E eu também não quero também. Eu sei que tá bem cansado também, porque o dia também foi bem corrido, né? Quero te parabenizar pela Certo. cobertura, igual eu quero te parabenizar. Tu fez uma cobertura muito interessante, tá? Tu foi lá. Fraquinho no final, né? Fraquinho no final, mas pronto. Mas isso aí também, eu vou dizer, Rui, isso também aconteceu já comigo algumas vezes. Celulares Caraca. ou Oxalá telemóveis. exista uma próxima para fazer melhor. Celulares ou telemóveis, as baterias das coisas elas vão mais rápido que o salário mínimo Eu- do brasileiro, Você entendeu? sabia que o congresso lá do Chega com o Bolsonaro foi cancelado, né? Porque provavelmente o Bolsonaro ia ser
pode ser preso, não sei o quê, né? Mas pronto, pode ser que eu consiga ir nesse congresso, tomando uns comprimidos bem fortes e ir lá e me entrevistar aqui os imbecis. E quem sabe fazer uma reportagem com o Bolsonaro. Quem sabe? É uma personalidade, querendo ou não, esse imbecil foi presidente da República, né? Então, Agora, que perguntas eu faria para o Bolsonaro? quantas pessoas ele comeu lá no apartamento funcional lá? Não, 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 não. Esse tipo não. Esse não é meu nível, né? Eu Não. sei Que eu disso. gostava de... Talvez eu perguntasse para o Bolsonaro se ele já viu de algum imóvel aqui em Portugal e como é que ele pretende trazer dinheiro em espécie para comprar esse imóvel lá do Brasil para cá. Se vai vir uma mala de dinheiro entregue pela transportadora, como é que ele está pensando em fazer? Isso aí eu não sei, tá ok? Isso aí eu vou ter que ver isso aí direitinho. Isso aí É que ele só compra imóvel em dinheiro, né? O eu cara é só, contra a transferência bancária, né? isso É aí, contra o Pix. eu sou contra o Pix, apesar de eu dizer que eu fiz o Pix, quando eu não fiz a porcaria do Pix, tá Não, ok? o cara vem se gabar que fez o Pix no Brasil, né? Ele fez o Pix, né? Mas ele paga a casa em dinheiro, cara. Não tô entendendo isso. Quem fez ainda foi o Temer, ainda foi coisa do Temer ainda, isso aí. Claro que ele nem sabia o que é que era a primeira. Eu lembro da primeira vez que perguntaram se o Pix ia entrar em vigor e ele. É o quê? O Pix? O quê? O cara não sabia. Foi Ah, na outra entrevista seguinte, foi eu que inventei. Eu disse, peraí, que que fraude esse cara bárbaro. aí. O Bolsonaro é uma fraude. O Bolsonaro É é uma uma. fraude. O Lula é outra, mas aquele cara é sempre um degrau mais abaixo, né? É aquela coisa, quando você pensa que bateu no fundo, não, peraí que ainda tem mais um Procure o degrau. Bolsonaro que ele vai mais ainda. Tá, ainda um degrau para descer com o Bolsonaro. Há sempre. Ainda não, ainda não. Ah, nossa. Que coisa Enfim, séria. Obrigado, Rui, mais uma tá bem, vez não é? aí. Parabéns pela cobertura. Né? E é isso, gente. A gente vai vincular aí no canal no sábado aí esse conteúdo, né? Provavelmente pelas 18 horas, tá? Que é o horário que a gente publica os vídeos, né? Aqui no canal. E é isso, gente. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal, se você não é inscrito ou inscrito. Quarta-feira a gente vai estar de volta aí com outro assunto, provavelmente. Quarta-feira temos outras pautas, então não perca quarta-feira, tá? E daí quarta-feira é um horário diferente, tá? Que é o horário das 20 horas, tá? A gente tem o conteúdo diário e tem o das 20 horas também. Então assim, gente, inscreva-se no canal, acione o sininho para não perder as notificações e o resto é isso. E também, né, deixe aqui os comentários, né, que é importante. Eu leio todos os comentários, gente. Até os indesejáveis eu leio, né? Mas faz parte, né? Fazer o que, né? Tá bom, então vai, gente. Muito obrigado e até breve. Até breve. Saudações tugas. Saudações brasileiras.